Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para apresentar para vocês a nossa mais nova obra chamada Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus. Sim. E o que você vai dissertar nessa obra, Eliardi? Os 3 primeiros séculos da era cristã, eu estou falando dos 300 primeiros anos da história da igreja, o cristianismo foi atacado profundamente internamente por algumas seitas e heresias que tentaram desconstruir a natureza humana e divina de Cristo. E eu estou falando de movimentos como gnosticismo, ebionismo, arianismo, adocionismo e docetismo. Movimentos esses que tentavam desconstruir a natureza humana de Jesus, ora, natureza divina de Jesus. Movimentos esses que tentavam a todo custo desconstruir a ideia de que Jesus veio em carne, dizendo que Jesus era um espírito aparente. Outros movimentos diziam, não, Jesus sim, de fato, veio em carne, mas ele é só o Messias, não é Deus. Portanto, o cristianismo tinha tudo para acabar. Primeiro, por causa dos 300 anos de truculenta perseguição por parte do Império Romano. E segundo, por seitas e heresias que estavam infiltradas dentro da comunidade cristã do primeiro século da era cristã. E o que a igreja fez para salvaguardar a sã doutrina bíblica? Estava no centro desta discussão a ideia de união hipostática. E o que é a união hipostática, Eliardi? É a união das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E isso vai implicar em perguntas como: como pode o Verbo eterno aprender a falar? Como pode Deus, sendo eterno, morrer? Como pode o autor da vida e criador dos céus e da terra nascer do ventre de uma mulher? Como pode o Deus transcendente e atemporal, ou seja, um Deus que transcende a nossa realidade, que está para além da nossa realidade do tempo Cronos, penetrar na temporalidade e se fazer história? Como pode o Senhor dos Senhores se fazer servo? Aí eu respondo a pergunta de Anselmo da Cantuária, cur Deus homo, que no latim significa porque Deus se fez homem. Por mais brilhante que uma mente seja, ela jamais poderá subir o nível e entender Deus. Partindo desta premissa, é Deus quem vem a nós na pessoa do seu Filho para se fazer entendível pela nossa realidade. Dito isto, ele participou da nossa natureza para que fôssemos participantes da natureza divina. Ele morreu a nossa morte para que recebêssemos a sua vida, a Zoe, a vida eterna. O Deus que sempre foi Deus sem nós decidiu se revelar como Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Dito isto, meus irmãos, este nosso livro, Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus, vai responder questões como essas, que já são perguntadas há muito tempo na teologia e na história do cristianismo. Mas, Eliardi, o que significa esse nome Kenosis? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, Paulo diz lá: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, outras traduções dizem esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse verbo grego ekenosen significa se tornar nulo, se diminuir, se rebaixar, se privar de força. Essa é a ideia paulina ali no original grego, quando ele diz que Cristo aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo. É baseado nessa palavra que todo o nosso livro vai orbitar. E eu responderei também questionamentos como: Jesus, sendo humano, assumiu natureza pecaminosa? Vou responder isso aqui dentro do livro. Jesus se revelando como Filho de Deus, ele pode ser adorado? Vou responder isso aqui dentro do livro, mostrando embasamento bíblico e teológico. Jesus é coeterno com o Pai. O que significa Jesus ser coeterno com o Pai? Ele preexiste desde os tempos da eternidade ou ele foi criado como o arianismo prega e as testemunhas de Jeová pregam até hoje? Nós vamos responder isso tudo dentro do nosso livro sobre Kenosis. O que significa títulos como Messias e Cristo dentro do judaísmo? E como passou a ser ressignificado a partir do cristianismo? O que significa títulos como Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi,
Qual é a ideia de logos, trabalhada por João no capítulo 1? E em que esse esvaziamento de Cristo nos beneficiou? Em que esse processo de encarnação de Cristo nos beneficiou? Irmão, estamos vivendo tempos difíceis que crentes não sabem defender a sua fé. Quando o Espírito de Deus, ele ministrou esse tema no meu coração, ele disse para mim: escreva para a minha igreja. É porque seitas e heresias se levantam nessa última hora, tentando desconstruir a divindade de Cristo, tentando diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. E nessa obra eu trabalho as duas naturezas de Cristo, a união hipostática, a natureza humana e a natureza divina, e defendo a ideia de que o Jesus histórico, sim, é o Cristo da fé. E a nossa crença, ela não é uma crença abstrata, como se acreditavam nos deuses da filosofia grega. Eram tudo deuses mitológicos. Não, o nosso Deus, ele sim penetrou na temporalidade, se fez história e dividiu a história em duas partes, antes e depois de Cristo. Nesta obra, você entenderá que o Deus que foi sempre Deus sem nós, decidiu se revelar como Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eliardo, como que eu faço para adquirir esse livro? Vou colocar o WhatsApp aqui, é só você chamar aí e encomendar, e nós enviaremos esse livro por todo o Brasil. Na verdade, já estamos enviando. O livro chegou ontem à noite, no dia 18 de dezembro de 2024, e ontem mesmo, quando eu postei no story do Instagram, no status do WhatsApp, eu já comecei a receber várias encomendas e hoje pela manhã já mandei livros para o Brasil inteiro. Então, se você quiser garantir o seu, chama a gente aqui no WhatsApp, faça a sua encomenda e eu tenho certeza que o Kenosis vai trazer muita edificação espiritual, ministerial para a tua vida, a tua casa, a tua igreja e principalmente a tua família. Aprenda a defender a tua fé e aprenda a entender o Cristo que você serve. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.